Seja muito bem-vindo, senhor e senhora X, eu sou o Lucas. Pessoal, vou dar uma continuidade nesse outro vídeo aqui sobre a IA no terminal. Aquele outro vídeo eu só fiz a instalação, e aí eu tô pensando em fazer uma série, né, focada na comunidade do Google Develop, no qual a gente ia ter como tema central essa questão de IA no terminal. Mas primeiro, pessoal, tem o Gemini Code Assistant, né? Só que a gente está falando do CLI do Gemini. Foi essa que a gente fez a instalação. E aí, pessoal, como vocês viram que tinha lá a opção de fazer login, né? Outras opções lá. Aí você, como é focado ali para pessoa física, você faz o login com a sua conta do Gmail, tá bom? Qualquer conta do Gmail. Eu fiz com a minha aqui. E aí a gente, como é que chama ele, né? Simplesmente a gente abre o terminal lá. Esse Gemini. Interessante que eu não tô rodando aqui. Aqui é para rodar o programa, né? Não tô utilizando o sudo, né? E aí também eu vou tentar executar algumas tarefas que exigiriam um comando sudo para ver se ele vai solicitar lá na frente a minha permissão ou já vai executar direto. Porque querendo ou não, rapaziada, isso aqui a gente está dando controle para IA da nossa máquina, né? Porque é o terminal, entendeu? E aí essa carinha, a gente tinha visto lá na página deles do GitHub, né? Esse bannerzinho aqui, muito da hora. E aqui a gente tem, pessoal, ó, type your message, né? Ou então você navegar. Eu já tô na minha máquina, né? Só que agora usando esse terminal com IA. Olha que parada bizarra. É... Por que, pessoal, que eu tô falando parada bizarra? Porque essa é a ideia, né? Você tá dando comando, deu o controle da sua máquina. Tanto que é que quando você. Acho que sumiu ali, mano. Na hora que você fez a. Que você faz a autenticação com o Gmail e tal. Aí vem lá, né? Você solicitou. Você permitiu acesso a CLI do Gemini e ao Code Assistant, né? Ou seja, a gente deu autorização e controle para eles do nosso terminal da nossa máquina. Tinha visto aqui, pessoal, mas vamos lá. Então eu vou aqui, eu vou falar o seguinte: navegue até desktop e liste os diretórios. E olha isso, pessoal. Aí perceba que ele vai sempre agora, ó. Vai ter essa estatística, pessoal, né? Claro que a gente vai estar no workflow, vai ficar, né? Vai ter o fluxo do processo de acordo com o desenvolvimento de cada um, né? Eu entro no meu, né? Do Horus, né? É, eu tô dentro da cloud da Google, mas as ferramentas que eu uso talvez não seja a mesma que vocês vão estar utilizando. Mas assim, traz essa estatística também, que é mais importante, ó, que é o comando na linha de comando, né? Então, a partir ele vai estar executando aqui de forma automática a partir do seu terminal, mas ali você vê uma estatística mais para nerd, né? Vai ficar como uma estatística para nerd, quem diria, né? Mas é muito importante a gente entender, ó. Você tem que entender o que significa cada barra dessa, né? Que é o óbvio, né? No... Ou seja, tem que ter um conhecimento de tecnologia o mínimo possível para você, pelo menos, navegar, né? No terminal usando um modelo generativo como esse aqui, ó. Então eu vou dar permissão, vou dar aqui. Então, tá aí, pessoal.
Ele aí executa o comando, ó, e aí ele navega até lá e listou os comandos que tem. E aí, pessoal, aquele Liolo ali, ó, vou dizer pra ele agora, navega até e execute o script. Dá uma olhada aqui. Mais uma vez ele pede a permissão ali, ó. Você viu ali que a opção 2, você clicou uma vez, pronto, ele já não vai pedir para as outras, ó, que eu estou executando cada uma dessas ações, né, ele vai sempre pedir, se eu digitar aqui a opção 2, ó, que ele não conseguiu acessar o diretório. Pronto, pessoal, ele, ó, executou. Essa permissão granular, né, tá aí, ó, executou. É um script que eu tinha aqui, pessoal, usando YOLO. Eu acabei abortando ele, cancelando, porque se eu for abrir aqui vai ter que usar a minha webcam, e ela está sendo utilizada agora porque eu tô gravando esse vídeo, né? Mas aqui eu tô usando o YOLO nessa biblioteca ali, né? XE, né? Que eu botei o nome de Olho X, né? É um programa que ele usa Python, né? Ou seja, focado na visão computacional. E aí eu uso um modelo, né? Uma biblioteca que possui vários modelos que estão interligados ali na questão de visão computacional, pessoal, para criação ali, por exemplo, você vê IA que consegue detectar objetos em imagens, né? Então o YOLO é uma biblioteca do Python, né? Que faz essa parada aí e consegue descrever o que ele está vendo na tela. O computador consegue trazer uma descrição, um tag para cada objeto ali, né? Tipo, eu tô vendo uma pessoa, eu tô vendo uma cadeira. Ele detecta e registra isso. É muito, muito foda. E aqui no terminal, falando aí da linha de comando do Gemini, né? IA, ou seja, uma linha de comando. E é aí que fica a parada, né, pessoal? É linha de comando do Gemini, né? Ou seja, é como se fosse. Imagina a linha de comando do ChatGPT. Você conversa com o ChatGPT através do terminal, entendeu? E aqui, no caso, é da Google, né, Gemini. E aí é muito foda, ó. Então a interface de linha de comando CLI do Gemini é um agente de IA. Olha aí, pessoal, é um agente de IA de código aberto. E aí quebra tudo, né, pessoal? Entendeu? De código aberto, o que dá acesso ao Gemini diretamente no seu terminal. A CLI do Gemini usa um loop de raciocínio em ação, React, com suas ferramentas integradas e servidores MCP locais ou remotos para concluir casos de usos complexos, como corrigir bugs, criar novos recursos e melhorar a cobertura de testes. Embora a CLI do Gemini seja excelente para programação, ela também é um utilitário local, versátil, que pode ser usado em diversas tarefas. Olha isso, pessoal. Desde geração de conteúdo, resolução de problemas, até pesquisa avançada.
e gerenciamento de tarefas. A CLI do Gemini está disponível para edições do Gemini Code Assistant para pessoas físicas e Standard e Enterprise. As cotas são compartilhadas entre a CLI do Gemini e o modo agente do Gemini Code Assistant. Então ele tem esse papel de agente aqui por conta do Gemini Code Assistant, ou seja, assistente de código do Gemini. Para começar a usar CLI, consulte a documentação do CLI. Então, a gente vai dar os próximos vídeos que eu vou fazer, vai se focando nessa documentação aqui. Vamos voltar para lá, pessoal, para vocês verem novamente, ó, fazer o seguinte, ó. Acesse minha conta na GCP, né, Google Cloud plataforma, e liste os meus projetos. Não, na verdade, liste as minhas VMs. Então, continua sendo uma linha de comando, pessoal. Não sei se vocês perceberam isso, né? Só que não tem mais aquela necessidade da formalidade da linguagem, né? Porque a linguagem de programação é uma linguagem formal, pessoal. E que é a linguagem que o computador entende, né? Por isso que eles é uma linguagem formal, independente do que for. E aí, quando se diz linguagem de baixo nível, né, e de alto nível, baixo nível é mais aquela linguagem que se comunica mais perto ali do 0 e 1, vamos dizer assim. E linguagem de alto nível é aquela que mais se aproxima da nossa linguagem, entendeu? Então aqui você conversa, escreve, a partir de agora você vai conseguir escrever código e, enfim, uma infinidade de coisas através da construção desses blocos, mas usando linguagem generativa, o teu próprio português, entendeu? Português BR aí. Entendeu, pessoal? Como isso abre, né, uma série de oportunidades, de chances das pessoas criar coisas, né? Enfim. E assim, tecnologia, você viu aí, né? A gente vai examinar mais essa questão aí de código aberto. Vai ter gente, enfim, que não vai se agradar, talvez tenha outra ferramenta. Eu vou fazer alguns vídeos daqui pra frente que vamos utilizar ela para uma série de coisas, né? E vamos tentar, no final das contas, mostrar resultado real, pessoal. Beleza? Que eu vou dar permissão, ó. Ele pediu. E aí, galera? Então, daqui do meu terminal, através de uma linha de comando, ou seja, viu, eu disse, acesse minha conta na GCP e liste minhas VMs. E aí ele pediu autorização, digitei só um de novo. Em questão de segundo ele foi lá, acessou a GCP e listou aqui a minha VM. Você pode ver, tá vendo? Então é bom que você também está chamando ela aqui, não está rodando, né? Se for rodar localmente, você não vai rodar com sudo, né? É... Está no ponto bem positivo, pessoal. E aí, ó, modo agente do Gemini Code Assistant. O modo agente do Gemini Code Assistant no VS Code é alimentado pela CLI do Gemini. Um subconjunto da funcionalidade CLI do Gemini está disponível diretamente. Aí, para quem eu uso o VS Code, viu, pessoal? Eu uso o VS Code, né? Foi uma das primeiras ideias que eu tive contato ali, né? E que realmente eu consegui aplicar muita coisa envolvendo programação a partir dali mesmo, né? Aquele ambiente ali muito bom. E agora você pode ter essa função lá também, ó. Utiliza também MCP, né, que é servidores de protocolo de contexto de modelo. E aí, ó, o modo YOLO, que é o que? É visão computacional, né?
Você consegue, provavelmente, por exemplo, você envia uma imagem, ela consegue ver aquela imagem, vamos dizer assim. A máquina vê a imagem e consegue dar uma resposta também. Busca na web, olha aí, bem interessante, ó, pesquisar na web, buscar na web. A gente criar aí um script, né, um algoritmo, na verdade um script com acesso à internet para fazer pesquisa. E aí, ali no decorrer do desenvolvimento, a gente fazer a integração com algum tipo de algoritmo de aprendizado de máquina, né, por exemplo, para detectar padrões em determinado tipo de comportamento, por exemplo, questão de cibersegurança, né? Detecção de fraude, pessoal. Em tempo real, fazendo o código precisar na internet, né? Fazer essa busca na web e através do modelo de aprendizado de máquina e aprendizado profundo, né? Sendo alimentado por dados. Que eu foco muito nisso, pessoal, de data drive, né? Que é essa parada aí de é, movimentar, né? A tecnologia orientada a dados, né? E aí você. Isso aqui, pessoal, vai ser difícil ainda. Muita gente, né? De certos. Vamos a bolha, né? Tem a bolha dev, né? Tem uns dev e tem a bolha dev, pessoal. Acredito que tem assim, né? E aí, o pessoal da bolha dev não vai dizer que não, mas não sei o quê. Imagina, agora imagina, o cara já é um programador e começa a usar um negócio desse. O cara simplesmente voa, né? Então, pessoal, ó, tem a documentação oficial, ó, GitHub. Dá pra fazer integração com o GitHub também, ó. Ó, ideal para desenvolvedores individuais e qualquer pessoa que tenha uma licença do Gemini Code Assistant. Faça login com o Google. Aqui eu quero ver, pessoal. Eu tenho ó, Vertex, opção 3 aqui. Essa opção 3 é utilizando Vertex, né? Vertex, para quem não sabe, né? E já fiz algum vídeo falando sobre, pessoal. Mostrei lá, eu subi num job de trabalho que eu preciso para treinar o meu modelo, né? Então, o Vertex, ó, é uma plataforma, né? Olha, aí, ó, já tá até ali indicando ali geração de imagem, né? Usando o Gemini 2.5 Flash. Ó, e 9 mais rápidos com IA pronta para empresas aprimorada pelos modelos do Gemini. Então, você vai ter acesso a uma série de ferramentas e até também modelos, ó, a Vertex, modelos preditivos. Uma série de casos, né? A Vertex AI é uma plataforma de desenvolvimento, ó, de IA unificada. Como assim de desenvolvimento de IA? Essa parada, pessoal, não vai substituir ninguém, entendeu? Vai ser trabalhado em conjunto. É você e ela, entendeu? É uma integração. Tem que pensar assim, pessoal, na integração. E aí tem essa plataforma do Google aqui, essa Vertex, para trabalhar com o desenvolvimento de IA unificada e totalmente gerenciada para criar e usar IA generativa. Ó, IA generativa, né? É, e você cria a generativa com uma série de arquiteturas de rede neural diferente, dependendo de vários tipos de algo, pode utilizar com vários tipos de algoritmos de aprendizado específicos, né? Tem muitos algoritmos genéricos, né? São chamados que executam uma série de coisas, pessoal. Por exemplo, detecção de padrão,
Só pra ter noção, pessoal, esse que consegue identificar imagens, né, no caso, são redes convolucionais, né, consegue detectar a partir, por exemplo, como é que tem drone com IA que consegue detectar que aquele é uma árvore, aquele é um prédio, né? São drones, pessoal, que eles são alimentados com aqueles dados, é isso que eu tô falando, data drive. Isso dá um poder à máquina medonho. O drone, quando ele tem aprendizado de máquina, né, aprendizado profundo ali, ele aprende de acordo com o ambiente que ele está ali, aquele drone. O que está acontecendo ali por trás é que ele tem uma rede convolucional que consegue, através de uma imagem 2D, é, ter noção do objeto em formato 3D, pessoal, porque ele consegue ver textura, os mínimos detalhes que tem noção. E tem muito Python envolvido nisso também, né? Coisa também que eu vejo o pessoal falar muito, Python, só porque parece ser mais fácil, né, pessoal? Mas enquanto isso fica mais fácil, aquela complexidade que é de criar algo realmente valioso, né? Que traga, faça dinheiro, entendeu? Solucione o problema. Isso continua ainda sendo a mesma coisa, pessoal. Então, você delega certas funções operacionais para a máquina, enquanto a gente vai usar a cabeça para pensar, criar uma solução, entendeu? É isso que eu penso. Por isso que o Horus foca nisso, né? O Horus foca em análise de rede com aprendizado profundo para detectar vulnerabilidades, né? De forma preditiva. E aí eu uso essa plataforma aqui, entendeu? Isso que eu tô falando para vocês. Acesse e use o Vertex AI Studio, ó, eles têm um ambiente também focado já só nele. O Agent Builder e mais de 200 modelos de fundação. De 200, ó. Informações aqui também. Mas assim, pessoal, em terminar, vamos fazer o seguinte. Daqui onde eu tô, ó, vamos tentar acessar o Vertex usando só o comando. Acesse o Vertex AI Studio. Nada. Eu posso digitar outra coisa aqui, enquanto ele tá lá, ó, executando aquela meu primeiro comando. Aí ele fala aí a questão, porque vai ter que fazer, para acessar o AI Studio, primeiro, ó, primeiros passos. Primeiro fazer login do Google, né? Tal. Liste meus jobs personalizado. E são jobs, são pequenas cargas de trabalho que o Vertex executa ali, né? Em um modelo de treinamento. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, tô na plataforma do Vertex AI, né? E aqui a gente tem aqui, ó, Vertex AI Studio. Teste, ajuste, implante a IA generativa pronta para empresas. Simplifica. Se eu quiser criar então um programa que detecte, por exemplo, acho que tu já viu propagandas que estão aparecendo por aí, é, de tem supermercados que estão tirando aquele cara do monitoramento, aquele cara que fica olhando as câmeras. Por quê? Porque agora eles têm um algoritmo lá que está nessas câmeras, né? Um script lá está sendo executado. E aí a IA consegue detectar se alguém está pegando algo, botando no bolso antes de passar no caixa, por exemplo. Tudo isso usando aprendizado de máquina, usando que quando falei, a pessoa imagina aquela ou LLM, né? O ChatGPT e a chatbot, mas existe aprendizado profundo, pessoal, envolvendo esses assuntos. Não tem nem noção. Dá para testar no console, né? Não é sobre isso, né, o vídeo, mas é sobre isso sim, porque é sobre A. Eu tô falando não é sobre o Vertex em si. Ó, pessoal. Então você aqui no Vertex AI Studio, a gente consegue usando aí o Nano Banana gerar imagem, né?
Então, se eu quiser criar algo para gerar imagem, algo, por exemplo, que gere um gráfico, uma ferramenta que gere um mapa mental a partir de um prompt, você utilizaria o Vertex AI Studio. Mostrar o Gemini, ou seja, use a webcam para compartilhar o que você, ou seja, tempo real, pessoal. E aí tem um preview do VO3, né? Ali, pessoal, se você ver, eu te mostrando para vocês, essa ferramenta, ó, olha, é pré-lançamento, viu, pessoal? Então corre lá, aproveita, começa um dos primeiros usuários a utilizar. E aí, vamos voltar para cá. Ela disse aqui, ó, para listar os jobs personalizados no Vertex AI, você pode usar o seguinte comando: GC Cloud AI Custom Job List. E aqui, pessoal, vai ser, acho que é essa aqui. Porque tem alguns recursos que eu tenho nessa região ali de US West One, mas eu tinha colocado alguma coisa aqui em Central One, mas não sei se era esses buckets que faz isso. Porque tem um bucket, pessoal, que está no meio disso aqui, dessa comunicação entre a minha aplicação, né, e aqui o Vertex, que é um bucket, no qual ele faz esse meu caminho aí, porque lá é onde é armazenado, né, as features, né, e tudo aquilo que vai ser utilizado no processamento para o modelo usar no aprendizado, entendeu? Quando eu mando para lá, eu estou atualizando ele, as scans, né, foram executadas pelos usuários dentro da plataforma, uma série de features, né? E, e eu já trago também puxando com outro prompt, né, para otimizar ali ao máximo, até porque vai estar utilizando recursos, pessoal, e aí eu imagino na frente minha ferramenta tendo muitos usuários, né? E aí consumindo bastante recursos, né? Mas lá na frente a gente vai falar sobre balançador de carga, essas paradas. Isso aí é já quando tiver um tráfego intenso dentro da. E você também pode usar, pessoal, para aprender, olha isso, ó. Por exemplo, ó, qual comando utilizar para analisar os status da minha rede. Rede, internet, etc. Aí, pessoal, tá vendo? Eu perguntei qual comando utilizar, aí vamos supor, o cara não manja ainda muito o terminal, né? Por exemplo, tá chegando, é do Windows, né? Conhece pouco de terminal ali focando no Windows, mas não conhece ainda Bash, enfim. Chegou aqui, o cara utilizando o Gemini, a linha de comando Gemini num próprio terminal, olha isso. Perguntei qual comando utilizar para analisar os status da minha rede.
internet, etc. Para analisar o status da sua rede de internet, você pode usar os seguintes comandos: ping, né, para o IP ou domínio. Verifica a conectividade. O que esse comando faz? Ele diz o comando e o que faz. Verifica a conectividade com um host específico, e-mail e tal. Beleza? Ó, o exemplo. Ele trouxe um exemplo para você. Ele não tá explicando tu que ping é um programa, nem que ou que comando específico. Ele já traz logo. Vocês têm como errar, né, mano? E o quanto de oportunidade, de portas abertas isso traz, pessoal. É infinidade de. Eu vejo assim, né, galera? Eu vejo assim. IP espaço A ou IP ADDR exibe informações detalhadas sobre a sua interface de rede, incluindo endereços de IP, status de interface e informações de hardware. Netstat mais TUM mostra as conexões de rede ativas, as portas de escuta e as estatísticas de rede. Olha isso, pessoal. Aí ele explica que traço T significa mostrar conexões TCP, né? O UDP, L significa apenas as portas de escuta, mostra os endereços e números de porta numericamente sem resolver nomes de host. É a opção "-N". Então olha isso. E é um pequeno comando. Você imagina conversando com isso aqui, passando uma semana. Entendeu? Você aprende muita coisa e tem um controle maior sobre a máquina, né, pessoal? Que é o que os hackers têm, né, sobre a máquina e também sobre o sistema, sobre as redes, né? Então vamos executar aqui, ó. Executar ping. Aí, pessoal. Mas ali eu executei o comando, né? Não, como se eu não estivesse usando uma IA no terminal. Mas se eu quisesse, faça execute um ping em qualquer domínio. De sua preferência, vamos botar assim para ver. Ele fez, pessoal. E aí, google.com, né? É isso. Ó, vamos avançar um pouquinho aqui para terminar o vídeo. Crie um script. Crie um script em Python que use o Nmap para fazer uma scan com foco em análise de segurança análise de segurança no protocolo SSL. No domínio, coloque os dados de saída com um nome
Scan, senhor X. Canal Scan, senhor X. Não. Scan, canal, senhor X. Vamos botar assim. Salvo no meu diretório desktop. Cria um script. Até errei aqui, ó. Porque eu não, eu vou deixar assim. Cria um script em Python que use o Nmap para fazer um scan com foco em análise de segurança no protocolo SSL no domínio Horus, tal. Coloque os dados de saída com um como ou nome scan canal senhor X salvo no meu diretório desktop. Vamos executar isso aqui. Vamos ver. Iniciando o Python script, formando uma lógica, o script criou ali, pessoal, ó, e traz pra gente, pessoal, olha ali. Ele criou, eu trouxe ali alguns blocos, ó. Escrevendo arquivo slscan.py. Permitir aqui. Olha isso, pessoal. Você vê todo script criado por ele, olha isso. Pessoal, as importações ali. A variável domínio ele botou o nome ali. A variável saída ele colocou, ó, desktop scan canal X do jeito que eu pedi. É, senhores. Trouxe aqui pra gente, ó. E agora ele me trouxe o comando como executa e pergunta se quer que execute agora. Olha isso, pessoal. Tá de brincadeira? Só já merece o like, não, pessoal? Ele tá executando esse script Nmap que ele criou aqui, ó. Usando Nmap, tá CSV, P, porta 443, o script. Usando aí o Nmap NSE, né? Script Engine, pessoal. Vou colocar esse script aqui, numera as ciphers aqui desse protocolo, né? Aqui é o security. É... Esqueci, pessoal. Layer. Security check, layer. E aí vem, ó. Pra ver os resultados. 41 linhas. Realmente um belo script, né? Bem pequeno, bem enxuto. E olha isso. Executou o script. Mas por que que não mostrou? Porque eu pedi o quê? Só disse salve, né? No desktop. Diretório desktop. No final aqui ele ainda perguntou, quer que eu execute? Eu permiti, sim. Ele executou, né? A partir do momento que ele executou agora, ele perguntou, você gostaria de ver o conteúdo aí, ó. E tudo pelo teu terminal, pessoal. Isso é poder, pessoal. Isso é poder na nossa mão, essa acessibilidade. E o que foi que ele executou aqui para rodar? Olha isso. Ele executou Python 3, ó. E aí o local do script. Entendeu, gente? Então é muito bom. Aí eu vou botar aqui, ó. Sim. E perceba, eu estou totalmente me comunicando em linguagem natural, no meu próprio idioma. Olha. Tá vendo aí, pessoal? Aqui está o conteúdo do arquivo. Vamos abrir mais esse terminal aqui, vamos. Olha isso, galera. Aqui está o conteúdo do arquivo. Versão do Nmap, a hora que foi executado, a data.
Beleza. Olha a saída do comando. Aí eu vou perguntar aqui, ó. Com base na saída desse script, faça uma, faça uma pequena análise sobre a segurança. Gere um mini relatório. E olha aí, galera. Com base na saída, mini relatório. Criou o mini relatório. A configuração de segurança SSL TLS do domínio Horus é forte, moderno, o servidor está bem configurado para usar. Pontos positivos, pontos de atenção, conclusão, é isso. Beleza, galera? Então, tamo junto. Deixa aí na descrição, ainda focando sobre desenvolvimento, né? E sobre a comunidade, Google Develop, qual área aqui do desenvolvimento você gostaria que eu abordasse aí com o Horus, né? Eu tô pensando em trazer, pessoal, essa questão, realizando um treinamento no meu modelo, né? Do meu modelo dentro do meu software que está na internet, de forma automática, usando aqui o terminal com IA. Beleza? Esse vai ser o próximo vídeo, mas eu vou receber a dica de vocês que colocar aí, beleza?